Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal aqui, ele é um canal de resumos de filme. Então já peço para você que não é inscrito no nosso canal se inscrever. Hoje vamos falar do filme A Colheita de Fé. A história começa com Calvin, um pastor super conhecido e respeitado. Ele tem uma igreja enorme em Tulsa, Oklahoma, onde muita gente admira e segue as suas pregações. Carlton é um cara que sempre foi dedicado à sua fé. Ele acredita piamente na Bíblia, em tudo o que ela diz. Só que mesmo sendo um pastor de sucesso, algo começa a mexer com a cabeça dele. Calto começa a pensar por quê. Tudo começa quando Calto está assistindo uma reportagem sobre a fome na África. Ele vê crianças sofrendo, passando fome, e isso afeta profundamente. Calto começa a pensar, se Deus é tão amoroso, por que essas crianças estão sofrendo assim? O que elas fizeram de errado para merecer isso? Esse pensamento não sai da cabeça dele. Calto, que sempre acreditou que as pessoas não seguiam a palavra de Deus e iam para o inferno, começa a questionar essa ideia. Uma noite, Calto tem uma espécie de epifania, uma experiência espiritual. Ele sente que Deus está falando com ele e dizendo que o inferno, da forma que ele sempre acreditou, não existe. Deus, na visão de Calto, lhe revela que todos são salvos, independente do que de acreditarem em Jesus ou não. Essa ideia é revolucionária para ele. Ele fica emocionado e sente que deve compartilhar essa revelação com o mundo. Mas é claro, isso não vai ser fácil. Calto lidera uma igreja tradicional, cheia de pessoas que acreditam firmemente no que a Bíblia diz sobre o céu e o inferno. E agora ele vai ter que dar conta que vai ter que contar para essas pessoas que, segundo a sua nova visão, o inferno não existe e que todos são salvos. Imagine só. Agora que Calto teve essa grande revelação, ele sabe que vai precisar falar isso para a congregação, mas ele também sabe que está prestes a dizer algo que vai abalar muita gente. Afinal, ele está questionando algo que é um dos pilares da fé cristã, a existência do inferno. Mesmo assim, ele se sente guiado por Deus e acredita que precisa compartilhar a mensagem de inclusão. Ou seja, que todos são salvos sem exceção. Então, um dos sermões ele começa a falar sobre a nova visão e explica para as pessoas que não acredita mais que o inferno existe e que Deus ama todos independente do que acreditam fazem. No início, a reação do silêncio absoluto. As pessoas estão chocadas. Muitos não sabem nem reagir, porque estão acostumados a ouvir algo completamente diferente no escuto. Aos poucos as reações começam a aparecer. Algumas pessoas se levantam e vão embora sem acreditar que estão ouvindo. Outros começam a murmurar e discutir entre si, claramente desconfortáveis com a nova mensagem de Calton. Percebe
que ele claramente desconfortável com a nova mensagem. Carlton percebe que não vai ser fácil com que as pessoas aceitem o que ele está dizendo, mas ele se mantém firme. A palavra sobre a nova pregação de Carlton começa a se espalhar. Isso não agrada nada a outros pastores e líderes religiosos. Eles começam a criticá-lo publicamente, dizendo que está desviando o caminho da fé e que está pregando heresias. A pressão começa a aumentar. Agora que Carlton está enfrentando muita rejeição por causa de sua nova mensagem, as coisas começam a desandar. A igreja, que antes era cheia de gente, está cada vez mais vazia. As pessoas não estão aceitando a ideia de que todos serão salvos e que o inferno não existe. Para muitos, isso é como uma tradição aos ensinamentos bíblicos. Carlton, que antes era visto como um líder espiritual forte e sábio, começa a ser visto como alguém que perdeu o rumo. Outros pastores da cidade estão falando abertamente contra ele. A mídia local começa a cobrir a controvérsia, o que só piora as coisas. As pessoas começam a se afastar dele. Mas da igreja em geral. Sua família também é afetada. Carlton começa a perceber que está dentro da casa, as coisas estão mudando. Sua esposa Gina está preocupada com o que está acontecendo. Ela o apoia, mas está preocupada com o impacto que tudo vai ter em suas vidas. Seus filhos começam a sentir o peso da rejeição na escola e na comunidade. Mesmo com todo esse caos, Carlton continua acreditando que está certo. Ele sente que não pode voltar atrás, que seria uma traição àquilo que Deus lhe mostrou. Mas o preço dessa nova fé está se tornando muito alto. Ele está percebendo que tudo que construiu ao longo dos anos e a sua igreja, que antes era um símbolo de sucesso, agora está quase em ruínas. Agora as coisas ficam ainda mais difíceis para Carlton. Ele começa a enfrentar uma verdadeira crise pessoal. Toda a sua vida estava ligada àquela igreja, àquela mensagem tradicional que sempre pregou. Agora ele está basicamente sozinho. A maioria das pessoas que ele conhecia no mundo religioso não quer mais saber dele. E muitos estão falando abertamente que ele é um herege. A igreja, que já foi o seu orgulho, agora está quase vazia. Carlton tenta manter os cultos, mas cada vez menos as pessoas aparecem. Aqueles que ficam muitas vezes estão ali só por curiosidade para ver o que mais ele vai dizer. Mesmo assim, Carlton continua pregando sua mensagem de inclusão. Ele acredita firmemente que Deus escolheu para espalhar essa nova verdade. E isso mantém de pé, apesar de todas as adversidades.
Mas isso começa a pesar na vida pessoal dele. Calto sente o estresse da situação e ele começa a questionar se realmente está fazendo a coisa certa, se essa visão que ele teve foi mesmo uma revelação divina ou apenas um pensamento que surgiu em um momento emocional. Mas ao mesmo tempo, ele não quer voltar atrás, por isso seria negar tudo o que ele agora acredita. Então, continuando, chegamos a um momento difícil da vida de Calton. Ele está mergulhado em uma solidão profunda. Aquele pastor que antes era rodeado de pessoas sempre aplaudindo e admirando, agora se vê praticamente sozinho. Os bancos da igreja que antes eram cheios de fiéis estão cada vez mais vazios. A sensação de fracasso começa a pesar muito nele. Além da solidão de Calton, enfrenta a pressão emocional que vem de todos os lados. Ele vê amigos de longa data afastando, líderes religiosos criticando sua nova visão e pessoas que ele considerava próximas o abandonam. E isso tudo afeta muito a saúde mental. Calton começa a ficar cada vez mais pensativo e isolado, questionando se tudo o que fez valeu a pena. Em sua casa, sua esposa Gina tenta manter o apoio que ele precisa, mas até ela está preocupada. Ela vê o sofrimento do marido e não sabe como ajudá-lo. Seus filhos também estão percebendo que o pai está passando por um momento complicado. Não são muito jovens, mas são muito jovens para entender a gravidade da situação. Mesmo com todo o peso, Calton continua insistindo em sua mensagem. Porque Calton acredita que a revelação que ele teve foi real e acredita que Deus falou com ele e que não pode ignorar isso. Mas, ao mesmo tempo, ele se pergunta se as pessoas que o deixarão, estão certas. Talvez ele, talvez ele esteja errado. Talvez ele tenha entendido mal a mensagem. Esses pensamentos ficam circulando na mente dele, trazendo uma angústia. A igreja, que já foi um símbolo de sucesso, está desmoronando. E o pior, Calton começa a enfrentar problemas financeiros. Com a saída de tantos membros, as doações também diminuem drasticamente, o que faz que ele tenha que cortar várias atividades e programas que a igreja oferecia. Mas ainda assim ele se recusa a desistir. Ele prega para os poucos que continuam vindo. E sua mensagem continua a mesma: Deus ama a todos sem exceção. Para Calton é a verdade definitiva, mas mesmo que custe tudo o que ele construiu ao longo dos anos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal aqui, ele é um canal de resumos de filme. Então já peço para você que não é inscrito no nosso canal se inscrever. Hoje vamos falar do filme A Colheita de Fé. A história começa com Calton, um pastor super conhecido e respeitado. Ele tem uma igreja enorme em Tulsa, Oklahoma, onde muita gente admira e segue as suas pregações. Calton
é um cara que sempre foi dedicado à sua fé. Ele acredita piamente na Bíblia, em tudo o que ela diz. Só que mesmo sendo um pastor de sucesso, algo começa a mexer com a cabeça dele. Calto começa a pensar por que tudo começa quando Calto está assistindo uma reportagem sobre a fome na África. Ele vê crianças sofrendo, passando fome, e isso afeta profundamente. Calto começa a pensar: se Deus é tão amoroso, por que essas crianças estão sofrendo assim? O que elas fizeram de errado para merecer isso? Esse pensamento não sai da cabeça dele. Calto, que sempre acreditou que as pessoas não seguiam a palavra de Deus e iam para o inferno, começa a questionar essa ideia. Uma noite, Calto tem uma espécie de epifania, uma experiência espiritual. Ele sente que Deus está falando com ele e dizendo que o inferno, da forma que ele sempre acreditou, não existe. Deus, na visão de Calto, lhe revela que todos são salvos, independente do que de acreditarem em Jesus ou não. Essa ideia é revolucionária para ele. Ele fica emocionado e sente que deve compartilhar essa revelação com o mundo. Mas é claro, isso não vai ser fácil. Calto lidera uma igreja tradicional, cheia de pessoas que acreditam firmemente no que a Bíblia diz sobre o céu e o inferno. E agora ele vai ter que dar conta que vai ter que contar para essas pessoas que, segundo a sua nova visão, o inferno não existe e que todos são salvos. Imagine só. Agora que Calto teve essa grande revelação, ele sabe que vai precisar falar isso para a congregação, mas ele também sabe que está prestes a dizer algo que vai abalar muita gente. Afinal, ele está questionando algo que é um dos pilares da fé cristã: a existência do inferno. Mesmo assim, ele se sente guiado por Deus e acredita que precisa compartilhar a mensagem de inclusão. Ou seja, que todos são salvos sem exceção. Então, um dos sermões ele começa a falar sobre a nova visão e explica para as pessoas que não acredita mais que o inferno existe e que Deus ama todos independente do que acreditam fazem. No início, a reação do silêncio absoluto. As pessoas estão chocadas. Muitos não sabem nem reagir, porque estão acostumados a ouvir algo completamente diferente nos cultos. Aos poucos, as reações começam a aparecer. Algumas pessoas se levantam e vão embora sem acreditar que estão ouvindo. Outros começam a murmurar e discutir entre si, claramente desconfortáveis com a nova mensagem de Calton. Percebe que ele claramente desconfortável com a nova mensagem. Calton percebe que não vai ser fácil com que as pessoas aceitem o que ele está dizendo, mas ele se mantém firme. A palavra sobre a nova pregação de Calton começa a se espalhar. Isso não agrada nada a outros pastores e líderes religiosos. Eles começam a criticá-lo publicamente, dizendo que está desviando o caminho da fé e que está pregando heresias. A pressão começa a aumentar.
Agora que Calto está enfrentando de agora que Calto está enfrentando muita rejeição por causa de sua nova mensagem, as coisas começam a desandar. A igreja que antes era cheia de gente está cada vez mais vazia. As pessoas não estão aceitando a ideia de que todos serão salvos e que o inferno não existe. Para muitos, isso é como uma tradição aos ensinamentos bíblicos. Calto, que antes era visto como um líder espiritual forte, sábio, começa a ser visto como alguém que perdeu o rumo. Outros pastores da cidade estão falando abertamente contra ele. A mídia local começa a cobrir a controvérsia, o que só piora as coisas. As pessoas começam a se afastar dele. Mas da igreja em geral. Sua família também é afetada. Calto começa a perceber que está dentro da casa, que dentro da casa as coisas estão mudando. Sua esposa Gina está preocupada com o que está acontecendo. Ela o apoia, mas está preocupada com o impacto que tudo vai ter em suas vidas. Seus filhos começam a sentir o peso da rejeição na escola e na comunidade. Mesmo com todo esse caos, Calto continua acreditando que está certo. Ele sente que não pode voltar atrás, que seria uma traição àquilo que Deus lhe mostrou. Mas o preço dessa nova fé está se tornando muito alto. Ele está percebendo que tudo que construiu ao longo dos anos e a sua igreja, que antes era um símbolo de sucesso, agora está quase em ruínas. Agora as coisas ficam ainda mais difíceis para Calton. Ele começa a enfrentar uma verdadeira crise pessoal. Toda a sua vida estava ligada àquela igreja, àquela mensagem tradicional que sempre pregou. Agora ele está basicamente sozinho. A maioria das pessoas que ele conhecia no mundo religioso não quer mais saber dele. E muitos estão falando abertamente que ele é um herege. A igreja, que já foi o seu orgulho, agora está quase vazia. Calton tenta manter os cultos. Calton tenta manter os cultos, mas cada vez menos as pessoas aparecem. Aqueles que ficam muitas vezes estão ali só por curiosidade para ver o que mais ele vai dizer. Mesmo assim, Calton continua pregando sua mensagem de inclusão. Ele acredita firmemente que Deus escolheu para espalhar essa nova verdade. E isso mantém de pé, apesar de todas as adversidades. Mas isso começa a pesar na vida pessoal dele. Calton sente o estresse da situação e ele começa a questionar se realmente está fazendo a coisa certa, se essa visão que ele teve foi mesmo uma revelação divina ou apenas um pensamento que surgiu em um momento emocional. Mas ao mesmo tempo, ele não quer voltar atrás, por isso seria negar tudo o que ele agora acredita. Então,
Continuando, chegamos a um momento difícil da vida de Calton. Ele está mergulhado em uma solidão profunda. Aquele pastor que antes era rodeado de pessoas sempre aplaudindo e admirando, agora se vê praticamente sozinho. Os bancos da igreja que antes eram cheios de fiéis estão cada vez mais vazios. A sensação de fracasso começa a pesar muito nele. Além da solidão de Calton, enfrenta a pressão emocional que vem de todos os lados. Ele vê amigos de longa data afastando, líderes religiosos criticando sua nova visão e pessoas que ele considerava próximas o abandonam. E isso tudo afeta muito a saúde mental. Calton começa a ficar cada vez mais pensativo e isolado, questionando se tudo o que fez valeu a pena. Em sua casa, sua esposa Gina tenta manter o apoio que ele precisa, mas até ela está preocupada. Ela vê o sofrimento do marido e não sabe como ajudá-lo. Seus filhos também estão percebendo que o pai está passando por um momento complicado. Não são muito jovens, mas são muito jovens para entender a gravidade da situação. Mesmo com todo o peso, Calton continua insistindo em sua mensagem. Porque Calton acredita que a revelação que ele teve foi real e acredita que Deus falou com ele e que não pode ignorar isso. Mas, ao mesmo tempo, ele se pergunta se as pessoas que o deixarão estão certas. Talvez ele esteja errado. Talvez ele tenha entendido mal a mensagem. Esses pensamentos ficam circulando na mente dele, trazendo uma angústia. A igreja, que já foi um símbolo de sucesso, está desmoronando. E o pior, Calton começa a enfrentar problemas financeiros. Com a saída de tantos membros, as doações também diminuem drasticamente, o que faz que ele tenha que cortar várias atividades e programas que a igreja oferecia. Mas ainda assim ele se recusa a desistir. Ele prega para os poucos que continuam vindo. E sua mensagem continua a mesma. Deus ama a todos sem exceção. Para Calton é a verdade definitiva. Mas mesmo que custe tudo o que ele construiu ao longo dos anos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal aqui, ele é um canal de resumos de filme. Então já peço para você que não é inscrito no nosso canal se inscrever. Hoje vamos falar do filme A Colheita de Fé. A história começa com Calton, um pastor super conhecido e respeitado. Ele tem uma igreja enorme em Tulsa, Oklahoma, onde muita gente admira e segue as suas pregações. Calton é um cara que sempre foi dedicado à sua fé. Ele acredita piamente na Bíblia, em tudo o que ela diz. Só que mesmo sendo um pastor de sucesso, algo começa a mexer com a cabeça dele. Calton começa a pensar porque tudo começa quando Calton está assistindo uma reportagem sobre a fome na África. Ele vê crianças sofrendo, passando fome, e isso afeta profundamente
Calto começa a pensar: se Deus é tão amoroso, por que essas crianças estão sofrendo assim? O que elas fizeram de errado para merecer isso? Esse pensamento não sai da cabeça dele. Calto, que sempre acreditou que as pessoas não seguiam a palavra de Deus e iam para o inferno, começa a questionar essa ideia. Uma noite, Calto tem uma espécie de epifania, uma experiência espiritual. Ele sente que Deus está falando com ele e dizendo que o inferno, da forma que ele sempre acreditou, não existe. Deus, na visão de Calto, lhe revela que todos são salvos, independente do que de acreditarem em Jesus ou não. Essa ideia é revolucionária para ele. Ele fica emocionado e sente que deve compartilhar essa revelação com o mundo. Mas é claro, isso não vai ser fácil. Calto lidera uma igreja tradicional, cheia de pessoas que acreditam firmemente no que a Bíblia diz sobre o céu e o inferno. E agora ele vai ter que dar conta que vai ter que contar para essas pessoas que, segundo a sua nova visão, o inferno não existe e que todos são salvos. Imagine só. Agora que Calto teve essa grande revelação, ele sabe que vai precisar falar isso para a congregação, mas ele também sabe que está prestes a dizer algo que vai abalar muita gente. Afinal, ele está questionando algo que é um dos pilares da fé cristã: a existência do inferno. Mesmo assim, ele se sente guiado por Deus e acredita que precisa compartilhar a mensagem de inclusão. Ou seja, que todos são salvos sem exceção. Então, um dos sermões ele começa a falar sobre a nova visão e explica para as pessoas que não acredita mais que o inferno existe e que Deus ama todos independente do que acreditam fazem. No início, a reação do silêncio absoluto. As pessoas estão chocadas. Muitos não sabem nem reagir, porque estão acostumados a ouvir algo completamente diferente no escuto. Aos poucos as reações começam a aparecer. Algumas pessoas se levantam e vão embora sem acreditar que estão ouvindo. Outros começam a murmurar e discutir entre si, claramente desconfortáveis com a nova mensagem de Calto. Percebe que ele claramente desconfortável com a nova mensagem. Calton percebe que não vai ser fácil com que as pessoas aceitem o que ele está dizendo, mas ele se mantém firme. A palavra sobre a nova pregação de Calton começa a se espalhar. Isso não agrada nada a outros pastores e líderes religiosos. Eles começam a criticá-lo publicamente, dizendo que está desviando o caminho da fé e que está pregando heresias. A pressão começa a aumentar. Agora que Calto está enfrentando muita rejeição por causa de sua nova mensagem, as coisas começam a desandar. A igreja, que antes era cheia de gente, está cada vez mais vazia. As pessoas não estão aceitando a ideia de que todos serão salvos e que o inferno não existe. Para muitos, isso é como uma tradição aos ensinamentos bíblicos. Calto, que antes era visto como um líder espiritual forte e sábio, começa a ser visto como alguém que perdeu o rumo.
Outros pastores da cidade estão falando abertamente contra ele. A mídia local começa a cobrir a controvérsia, o que só piora as coisas. As pessoas começam a se afastar dele. Mas da igreja em geral. Sua família também é afetada. Calto começa a perceber que está dentro da casa, as coisas estão mudando. Sua esposa Gina está preocupada com o que está acontecendo. Ela o apoia, mas está preocupada com o impacto que tudo vai ter em suas vidas. Seus filhos começam a sentir o peso da rejeição na escola e na comunidade. Mesmo com todo esse caos, Calto continua acreditando que está certo. Ele sente que não pode voltar atrás, que seria uma traição àquilo que Deus lhe mostrou. Mas o preço dessa nova fé está se tornando muito alto. Ele está percebendo que tudo que construiu ao longo dos anos e a sua igreja, que antes era um símbolo de sucesso, agora está quase em ruínas. Agora as coisas ficam ainda mais difíceis para Calto. Ele começa a enfrentar uma verdadeira crise pessoal. Toda a sua vida estava ligada àquela igreja, àquela mensagem tradicional que sempre pregou. Agora ele está basicamente sozinho. A maioria das pessoas que ele conhecia no mundo religioso não quer mais saber dele. E muitos estão falando abertamente que ele é um herege. A igreja, que já foi o seu orgulho, agora está quase vazia. Calto tenta manter os cultos, mas cada vez menos as pessoas aparecem. Aqueles que ficam muitas vezes estão ali só por curiosidade para ver o que mais ele vai dizer. Mesmo assim, Calto continua pregando sua mensagem de inclusão. Ele acredita firmemente que Deus escolheu para espalhar essa nova verdade. E isso mantém de pé, apesar de todas as adversidades. Mas isso começa a pesar na vida pessoal dele. Calto sente o estresse da situação e ele começa a questionar se realmente está fazendo a coisa certa, se essa visão que ele teve foi mesmo uma revelação divina ou apenas um pensamento que surgiu em um momento emocional. Mas ao mesmo tempo, ele não quer voltar atrás, por isso seria negar tudo o que ele agora acredita. Então, continuando, chegamos a um momento difícil da vida de Calto. Ele está mergulhado em uma solidão profunda. Aquele pastor que antes era rodeado de pessoas sempre aplaudindo e admirando, agora se vê praticamente sozinho. Os bancos da igreja que antes eram cheios de fiéis estão cada vez mais vazios. A sensação de fracasso começa a pesar muito nele. Além da solidão de Calto, enfrenta a pressão emocional que vem de todos os lados. Ele vê amigos de longa data afastando, líderes religiosos criticando sua nova visão
e pessoas que ele considerava próximas o abandonam. E isso tudo afeta muito a saúde mental. Calton começa a ficar cada vez mais pensativo e isolado, questionando se tudo o que fez valeu a pena. Em sua casa, sua esposa Gina tenta manter o apoio que ele precisa, mas até ela está preocupada. Ela vê o sofrimento do marido e não sabe como ajudá-lo. Seus filhos também estão percebendo que o pai está passando por um momento complicado. Não são muito jovens, mas são muito jovens para entender a gravidade da situação. Mesmo com todo o peso, Calto continua insistindo em sua mensagem. Porque Calton acredita que a revelação que ele teve foi real e acredita que Deus falou com ele e que não pode ignorar isso. Mas, ao mesmo tempo, ele se pergunta se as pessoas que o deixarão, estão certas. Talvez ele, talvez ele esteja errado. Talvez ele tenha entendido mal a mensagem. Esses pensamentos ficam circulando na mente dele, trazendo uma angústia. A igreja, que já foi um símbolo de sucesso, está desmoronando. E o pior, Calto começa a enfrentar problemas financeiros. Com a saída de tantos membros, as doações também diminuem drasticamente, o que faz que ele tenha que cortar várias atividades e programas que a igreja oferecia. Mas ainda assim ele se recusa a desistir. Ele prega para os poucos que continuam vindo. E sua mensagem continua a mesma. Deus ama a todos sem exceção. Para Calto é a verdade definitiva. Mas mesmo que custe tudo o que ele construiu ao longo dos anos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal aqui, ele é um canal de resumos de filme. Então já peço para você que não é inscrito no nosso canal se inscrever. Hoje vamos falar do filme A Colheita de Fé. A história começa com Calvin, um pastor super conhecido e respeitado. Ele tem uma igreja enorme em Tulsa, Oklahoma, onde muita gente admira e segue as suas pregações. Carlton é um cara que sempre foi dedicado à sua fé. Ele acredita piamente na Bíblia, em tudo o que ela diz. Só que mesmo sendo um pastor de sucesso, algo começa a mexer com a cabeça dele. Calto começa a pensar porque tudo começa quando Calto está assistindo uma reportagem sobre a fome na África. Ele vê crianças sofrendo, passando fome, e isso afeta profundamente. Calto começa a pensar, se Deus é tão amoroso, por que essas crianças estão sofrendo assim? O que elas fizeram de errado para merecer isso? Esse pensamento não sai da cabeça dele. Calto, que sempre acreditou que as pessoas não seguiam a palavra de Deus e iam para o inferno, começa a questionar essa ideia. Uma noite, Calto tem uma espécie de epifania, uma experiência espiritual. Ele sente que Deus está falando com ele e dizendo que o inferno, da forma que ele sempre acreditou, não existe. Deus, na visão de Calto, lhe revela que
todos são salvos, independente do que de acreditarem em Jesus ou não. Essa ideia é revolucionária para ele. Ele fica emocionado e sente que deve compartilhar essa revelação com o mundo. Mas é claro, isso não vai ser fácil. Calto lidera uma igreja tradicional, cheia de pessoas que acreditam firmemente no que a Bíblia diz sobre o céu e o inferno. E agora ele vai ter que dar conta que vai ter que contar para essas pessoas que, segundo a sua nova visão, o inferno não existe e que todos são salvos. Imagine só. Agora que Calton teve essa grande revelação, ele sabe que vai precisar falar isso para a congregação, mas ele também sabe que está prestes a dizer algo que vai abalar muita gente. Afinal, ele está questionando algo que é um dos pilares da fé cristã, a existência do inferno. Mesmo assim, ele se sente guiado por Deus e acredita que precisa compartilhar a mensagem de inclusão. Ou seja, que todos são salvos sem exceção. Então, um dos sermões ele começa a falar sobre a nova visão e explica para as pessoas que não acredita mais que o inferno existe e que Deus ama todos independente do que acreditam fazem. No início, a reação do silêncio absoluto. As pessoas estão chocadas. Muitos não sabem nem reagir, porque estão acostumados a ouvir algo completamente diferente no escuto. Aos poucos as reações começam a aparecer. Algumas pessoas se levantam e vão embora sem acreditar que estão ouvindo. Outros começam a murmurar e discutir entre si, claramente desconfortáveis com a nova mensagem de Calton. Percebe que ele claramente desconfortável com a nova mensagem. Calton percebe que não vai ser fácil com que as pessoas aceitem o que ele está dizendo, mas ele se mantém firme. A palavra sobre a nova pregação de Calton começa a se espalhar. Isso não agrada nada a outros pastores e líderes religiosos. Eles começam a criticá-lo publicamente, dizendo que está desviando o caminho da fé e que está pregando heresias. A pressão começa a aumentar. Agora que Calton está enfrentando muita rejeição por causa de sua nova mensagem, as coisas começam a desandar. A igreja, que antes era cheia de gente, está cada vez mais vazia. As pessoas não estão aceitando a ideia de que todos serão salvos e que o inferno não existe. Para muitos, isso é como uma tradição aos ensinamentos bíblicos. Calton, que antes era visto como um líder espiritual forte e sábio, começa a ser visto como alguém que perdeu o rumo. Outros pastores da cidade estão falando abertamente contra ele. A mídia local começa a cobrir a controvérsia, o que só piora as coisas. As pessoas começam a se afastar dele. Mas da igreja em geral.
Sua família também é afetada. Calto começa a perceber que está dentro da casa, as coisas estão mudando. Sua esposa Gina está preocupada com o que está acontecendo. Ela o apoia, mas está preocupada com o impacto que tudo vai ter em suas vidas. Seus filhos começam a sentir o peso da rejeição na escola e na comunidade. Mesmo com todo esse caos, Calto continua acreditando que está certo. Ele sente que não pode voltar atrás, que seria uma traição àquilo que Deus lhe mostrou. Mas o preço dessa nova fé está se tornando muito alto. Ele está percebendo que tudo que construiu ao longo dos anos e a sua igreja, que antes era um símbolo de sucesso, agora está quase em ruínas. Agora as coisas ficam ainda mais difíceis para Calto. Ele começa a enfrentar uma verdadeira crise pessoal. Toda a sua vida estava ligada àquela igreja, àquela mensagem tradicional que sempre pregou. Agora ele está basicamente sozinho. A maioria das pessoas que ele conhecia no mundo religioso não quer mais saber dele. E muitos estão falando abertamente que ele é um herege. A igreja, que já foi o seu orgulho, agora está quase vazia. Calto tenta manter os cultos, mas cada vez menos as pessoas aparecem. Aqueles que ficam muitas vezes estão ali só por curiosidade para ver o que mais ele vai dizer. Mesmo assim, Calto continua pregando sua mensagem de inclusão. Ele acredita firmemente que Deus escolheu para espalhar essa nova verdade. E isso mantém de pé, apesar de todas as adversidades. Mas isso começa a pesar na vida pessoal dele. Calto sente o estresse da situação e ele começa a questionar se realmente está fazendo a coisa certa, se essa visão que ele teve foi mesmo uma revelação divina ou apenas um pensamento que surgiu em um momento emocional. Mas ao mesmo tempo, ele não quer voltar atrás, por isso seria negar tudo o que ele agora acredita. Então, continuando, chegamos a um momento difícil da vida de Calto. Ele está mergulhado em uma solidão profunda. Aquele pastor que antes era rodeado de pessoas sempre aplaudindo e admirando, agora se vê praticamente sozinho. Os bancos da igreja que antes eram cheios de fiéis estão cada vez mais vazios. A sensação de fracasso começa a pesar muito nele. Além da solidão de Calto, enfrenta a pressão emocional que vem de todos os lados. Ele vê amigos de longa data afastando, líderes religiosos criticando sua nova visão e pessoas que ele considerava próximas o abandonam. E isso tudo afeta muito a saúde mental. Calto começa a ficar cada vez mais pensativo e isolado, questionando se tudo o que fez valeu a pena. Em sua casa, sua esposa Gina tenta manter o apoio que ele precisa, mas até ela está preocupada. Ela vê o sofrimento do marido e não sabe como ajudá-lo. Seus filhos também estão percebendo que o pai está passando por um momento complicado. Não são muito jovens.
mas são muito jovens para entender a gravidade da situação. Mesmo com todo o peso, Calto continua insistindo em sua mensagem. Porque Calton acredita que a revelação que ele teve foi real e acredita que Deus falou com ele e que não pode ignorar isso. Mas, ao mesmo tempo, ele se pergunta se as pessoas que o deixarão, estão certas. Talvez ele, talvez ele esteja errado. Talvez ele tenha entendido mal a mensagem. Esses pensamentos ficam circulando na mente dele, trazendo uma angústia. A igreja, que já foi um símbolo de sucesso, está desmoronando. E o pior, Calto começa a enfrentar problemas financeiros. Com a saída de tantos membros, as doações também diminuem drasticamente, o que faz que ele tenha que cortar várias atividades e programas que a igreja oferecia. Mas ainda assim ele se recusa a desistir. Ele prega para os poucos que continuam vindo. E sua mensagem continua a mesma: Deus ama a todos sem exceção. Para Calto é a verdade definitiva, mas mesmo que custe tudo o que ele construiu ao longo dos anos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal aqui, ele é um canal de resumos de filme. Então já peço para você que não é inscrito no nosso canal se inscrever. Hoje vamos falar do filme A Colheita de Fé. A história começa com Calvin, um pastor super conhecido e respeitado. Ele tem uma igreja enorme em Tulsa, Oklahoma, onde muita gente admira e segue as suas pregações. Carlton é um cara que sempre foi dedicado à sua fé. Ele acredita piamente na Bíblia, em tudo o que ela diz. Só que mesmo sendo um pastor de sucesso, algo começa a mexer com a cabeça dele. Calto começa a pensar porque tudo começa quando Calto está assistindo uma reportagem sobre a fome na África. Ele vê crianças sofrendo, passando fome, e isso afeta profundamente. Calto começa a pensar: se Deus é tão amoroso, por que essas crianças estão sofrendo assim? O que elas fizeram de errado para merecer isso? Esse pensamento não sai da cabeça dele. Calto, que sempre acreditou que as pessoas não seguiam a palavra de Deus e iam para o inferno, começa a questionar essa ideia. Uma noite, Calto tem uma espécie de epifania, uma experiência espiritual. Ele sente que Deus está falando com ele e dizendo que o inferno, da forma que ele sempre acreditou, não existe. Deus, na visão de Calto, lhe revela que todos são salvos, independente do que de acreditarem em Jesus ou não. Essa ideia é revolucionária para ele. Ele fica emocionado e sente que deve compartilhar essa revelação com o mundo. Mas é claro, isso não vai ser fácil. Calto lidera uma igreja tradicional, cheia de pessoas que acreditam firmemente no que a Bíblia diz sobre o céu e o inferno. E agora ele vai ter que dar conta que vai ter que contar para essas pessoas que, segundo a sua nova visão,
o inferno não existe e que todos são salvos. Imagine só. Agora que Calton teve essa grande revelação, ele sabe que vai precisar falar isso para a congregação, mas ele também sabe que está prestes a dizer algo que vai abalar muita gente. Afinal, ele está questionando algo que é um dos pilares da fé cristã, a existência do inferno. Mesmo assim, ele se sente guiado por Deus e acredita que precisa compartilhar a mensagem de inclusão. Ou seja, que todos são salvos sem exceção. Então, um dos sermões ele começa a falar sobre a nova visão e explica para as pessoas que não acredita mais que o inferno existe e que Deus ama todos independente do que acreditam fazem. No início, a reação do silêncio absoluto. As pessoas estão chocadas. Muitos não sabem nem reagir, porque estão acostumados a ouvir algo completamente diferente nos cultos. Aos poucos, as reações começam a aparecer. Algumas pessoas se levantam e vão embora sem acreditar que estão ouvindo. Outros começam a murmurar e discutir entre si, claramente desconfortáveis com a nova mensagem de Calton. Percebe que ele claramente desconfortável com a nova mensagem. Calton percebe que não vai ser fácil com que as pessoas aceitem o que ele está dizendo, mas ele se mantém firme. A palavra sobre a nova pregação de Calton começa a se espalhar. Isso não agrada nada a outros pastores e líderes religiosos. Eles começam a criticá-lo publicamente, dizendo que está desviando o caminho da fé e que está pregando heresias. A pressão começa a aumentar. Agora que Calton está enfrentando muita rejeição por causa de sua nova mensagem, as coisas começam a desandar. A igreja que antes era cheia de gente está cada vez mais vazia. As pessoas não estão aceitando a ideia de que todos serão salvos e que o inferno não existe. Para muitos, isso é como uma tradição aos ensinamentos bíblicos. Calton, que antes era visto como um líder espiritual forte e sábio, começa a ser visto como alguém que perdeu o rumo. Outros pastores da cidade estão falando abertamente contra ele. A mídia local começa a cobrir a controvérsia, o que só piora as coisas. As pessoas começam a se afastar dele. Mas da igreja em geral. Sua família também é afetada. Calton começa a perceber que está dentro da casa, as coisas estão mudando. Sua esposa Gina está preocupada com o que está acontecendo. Ela o apoia, mas está preocupada com o impacto que tudo vai ter em suas vidas. Seus filhos começam a sentir o peso da rejeição na escola e na comunidade. Mesmo com todo esse caos, Calton continua acreditando que está certo. Ele sente que não pode voltar atrás, que seria uma traição àquilo que Deus lhe mostrou.
Mas o preço dessa nova fé está se tornando muito alto. Ele está percebendo que tudo que construiu ao longo dos anos e a sua igreja, que antes era um símbolo de sucesso, agora está quase em ruínas. Agora as coisas ficam ainda mais difíceis para Calton. Ele começa a enfrentar uma verdadeira crise pessoal. Toda a sua vida estava ligada àquela igreja, àquela mensagem tradicional que sempre pregou. Agora ele está basicamente sozinho. A maioria das pessoas que ele conhecia no mundo religioso não quer mais saber dele. E muitos estão falando abertamente que ele é um herege. A igreja, que já foi o seu orgulho, agora está quase vazia. Calton tenta manter os cultos. Calton tenta manter os cultos, mas cada vez menos as pessoas aparecem. Aqueles que ficam muitas vezes estão ali só por curiosidade para ver o que mais ele vai dizer. Mesmo assim, Calton continua pregando sua mensagem de inclusão. Ele acredita firmemente que Deus escolheu para espalhar essa nova verdade. E isso mantém de pé, apesar de todas as adversidades. Mas isso começa a pesar na vida pessoal dele. Calton sente o estresse da situação e ele começa a questionar se realmente está fazendo a coisa certa, se essa visão que ele teve foi mesmo uma revelação divina ou apenas um pensamento que surgiu em um momento emocional. Mas ao mesmo tempo, ele não quer voltar atrás, por isso seria negar tudo o que ele agora acredita. Então, continuando, chegamos a um momento difícil da vida de Calton. Ele está mergulhado em uma solidão profunda. Aquele pastor que antes era rodeado de pessoas sempre aplaudindo e admirando, agora se vê praticamente sozinho. Os bancos da igreja que antes eram cheios de fiéis estão cada vez mais vazios. A sensação de fracasso começa a pesar muito nele. Além da solidão de Calton, enfrenta a pressão emocional que vem de todos os lados. Ele vê amigos de longa data afastando, líderes religiosos criticando sua nova visão e pessoas que ele considerava próximas o abandonam. E isso tudo afeta muito a saúde mental. Calton começa a ficar cada vez mais pensativo e isolado, questionando se tudo o que fez valeu a pena. Em sua casa, sua esposa Gina tenta manter o apoio que ele precisa, mas até ela está preocupada. Ela vê o sofrimento do marido e não sabe como ajudá-lo. Seus filhos também estão percebendo que o pai está passando por um momento complicado. Não são muito jovens, mas são muito jovens para entender a gravidade da situação. Mesmo com todo o peso, Calton continua insistindo em sua mensagem. Porque Calton acredita que a revelação que ele teve foi real e acredita que Deus falou com ele e que não pode ignorar isso. Mas, ao mesmo tempo, ele se pergunta se as pessoas que o deixarão estão certas. Talvez ele
talvez ele esteja errado. Talvez ele tenha entendido mal a mensagem. Esses pensamentos ficam circulando na mente dele, trazendo uma angústia. A igreja, que já foi um símbolo de sucesso, está desmoronando. E o pior, Calto começa a enfrentar problemas financeiros. Com a saída de tantos membros, as doações também diminuem drasticamente, o que faz que ele tenha que cortar várias atividades e programas que a igreja oferecia. Mas ainda assim, ele se recusa a desistir. Ele prega para os poucos que continuam vindo. E sua mensagem continua a mesma: Deus ama a todos sem exceção. Para Calto é a verdade definitiva, mas mesmo que custe tudo o que ele construiu ao longo dos anos.